Graças e paz a todos os irmãos, uma boa noite a todos. Com muita alegria nós estamos mais uma vez virtualmente reunidos, para fazermos o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo de número 22. Livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 22. Amém? Portanto, grandíssimo és, ó Senhor, Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Grandíssimo és Deus, maravilhoso és. Os profetas dão outros adjetivos: Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Deus fiel. E esse é o nosso Deus, um Deus maravilhoso que nos dá a graça, que nos dá a bênção. E em todo tempo nos dá a segurança. E é para esse Deus que nós queremos fazer este momento de adoração, logo na abertura do nosso culto. E por esse motivo eu convido você a baixar sua cabeça neste momento para fazermos uma oração de adoração a Deus, e logo após cantaremos juntos o hino do Inário de número 111. Façamos a nossa oração. Pai Santo, nós te louvamos, Senhor Deus, rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor és grande, maravilhoso, conselheiro, amigo, é um Deus que cuida de nós, ó Pai. E nós te adoramos por esse motivo. Te agradecemos, a Deus, porque mesmo separados fisicamente, o Senhor nos dá meio de nos reunirmos virtualmente para cultuarmos o Teu nome, adorarmos o Teu santíssimo nome e recebermos a Tua palavra, Deus. Te agradecemos pelo dom da vida, que a cada dia o Senhor nos concede e o Senhor nos permite, ó Deus, desfrutar do dia que o Senhor prepara para nós. Nós te agradecemos, ó Deus, porque mesmo em meio a esse tempo de dificuldades, o Senhor tem nos dado a certeza e a esperança de que o Senhor está cuidando de nós. A Tua poderosa mão está sobre as nossas vidas, e nem um fio do nosso cabelo cai, Senhor Deus, se não for do Seu desejo. Então nós temos a certeza que estamos seguros, debaixo da Tua potente mão, ó Deus. E no tempo certo, essa pandemia, esse tempo de dificuldade passará, e sairemos dela mais fortes, porque o Senhor nos capacitou a estarmos mais fortes, ó Deus. Nós te louvamos, te agradecemos e te rendemos este culto, ó Pai, para louvar e adorar o Teu nome, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. E agora eu convido os irmãos a abrirem os seus inários no hino de 111 do nosso inário evangélico, onde cantaremos este hino de adoração a Deus. Nós louvamos a Deus.
convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 19. Neste momento nós vamos fazer nosso momento de confissão dos pecados. E para nos direcionar neste momento, convido os irmãos a abrirem Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então, se nós nos arrependermos das nossas falhas, dos nossos erros e dos nossos pecados, Deus ele é misericordioso para nos perdoar. Mas nós temos que, para isso, confessar os nossos pecados a Deus. Neste momento, então, façamos, num primeiro momento, a oração silenciosa. E logo após a oração silenciosa, convido a Maiara a nos dirigir em oração neste momento de confissão dos pecados. Deus, que o Senhor nos perdoe, Pai, pelas nossas falhas, Senhor. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes nós cometemos coisas que desagradam o Teu coração, Pai. Pedimos a Ti, Deus, que o Senhor nos ajude a viver em santidade dia após dia, Pai. Que o Senhor nos ajude a termos um coração como o Teu, um caráter como o Teu, Pai. Amém, Pai. Ó Senhor, vem nos ajudando, Pai. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa pelas nossas fraquezas, Pai. Nós oramos, Deus, e te agradecemos pelo Teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E para o texto que vai nos dar então, aí a certeza do perdão dos nossos pecados, é um texto bastante conhecido, principalmente pelo pessoal do Ministério de Intercessão, que toda terça fala essa passagem. É lá em 2 Crônicas 7,14, você não precisa abrir, eu vou fazer a leitura aqui para você. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, se nós somos humildes, nos prostramos diante de Deus, mostrando realmente que somos pecadores e somos dependentes dele, ele perdoa os nossos pecados. E mais que isso, ele sara a nossa terra. Então, na certeza, com a alegria de termos sido perdoados, convido agora o pastor Edson, que virá nos ministrar a palavra de Deus. Nesse momento eu quero saudar a todos que nos assistem e as pessoas, algumas que estão aqui conosco, nos dando esse aporte para podermos fazer esse culto e prestarmos esse culto de louvor ao nosso Deus. Quero convidar você para que abra a sua Bíblia. Eu passei no grupo o texto que nós iríamos trabalhar e pedi para que lessem, porque nós não vamos ler todo esse texto, mas nós queremos ler sim. 2 Reis, capítulo número 6, lendo os versículos de número 24 até o versículo de número 30.
E o texto todo que vamos considerar será o 6, do 24 ao 30, e também todo o capítulo de número 7. Então nós vamos ler capítulo 6 de 2 Reis, versículos 24 ao 30. Diz assim a palavra de Deus. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou Samaria. Houve grande fome em Samaria, e eis que sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá a teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos, mas, dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia panos de saco por dentro sobre a pele. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, porque nesta noite a tua igreja está prestando a ti este culto. E nesse momento, Senhor Deus, onde não apenas esta igreja metodista, mas o teu povo, por toda a terra, por esta cidade de Itapeva, por este Brasil, está, Senhor, se reunindo e clamando a ti. A intervenção tua, Senhor Deus, nesta situação em que estamos passando, Senhor. E nesse momento clamamos que o teu Espírito Santo esteja entrando em cada lar. Cada lugar, ó Deus, onde ali está, Senhor Deus, pessoas doentes, temerosas, preocupadas. Queremos clamar agora, Senhor Deus. Vem, Senhor Deus, colocando a tua palavra curadora, restauradora e abençoadora. Também agora, Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor tem uma palavra de revelação para nos revelar nesta hora. Mas, Senhor Deus, sabemos que somos incapazes de poder, ó Deus, entender. Por isso clamamos que a unção do teu Espírito Santo possa tomar-nos e tomar cada um e cada uma, para que possamos entender, ó Deus, além da letra, para que possamos, ó Deus, nos aprofundar, Senhor Deus, na riqueza e na revelação do teu Espírito Santo. Vem tomando-nos, ó Deus. Vem tomando a tua igreja. Vem falando à tua igreja, Senhor Deus, qual é o chamado que tu tens para ela. Nós clamamos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados, o que nós queremos trabalhar nesta noite, primeiro, é que havia guerra. E como o texto diz, que houve grande fome em Samaria,
porque o rei da Síria havia cercado, e aquele povo estava preso dentro dos seus próprios muros. E este acampamento dos sírios, eles estavam trabalhando não apenas com a força do exército que eles tinham, mas ao sitiar Samaria, eles também estavam fazendo sobre Samaria, trazendo uma opressão psicológica. E aí então as coisas começaram a ir de mal a pior. Começou a faltar as coisas de comer. E não apenas isto. Aqueles que estavam dentro não podiam sair para fora, porque se saíssem para fora dos muros, eles morreriam. Mas também ficar dentro dos muros não resolvia muito. E aí então eles chegaram num desespero a ponto de vender a cabeça de um jumento por 400 reais. É aquilo que hoje nós podemos imaginar naquilo que é feito a contagem, 400 reais. E um punhado de esterco de pombas também era vendido. E se nós formos parar um pouquinho, nós vamos perceber que para aqueles que estavam ali, naquela cidade, estavam se banqueteando com uma cabeça de burro, de jumento, e estavam como sobremesa comendo fezes de pombas. E por quê? Porque este exército veio sobre eles. Mas nós precisamos entender que povo era esse que estava preso dentro da sua própria terra, dentro da sua própria cidade e preso dentro das suas próprias casas. Nós sabemos e podemos entender que este povo era o povo de Deus. Não apenas isto, mas este povo de Deus tinha um rei. Este povo de Deus fora trazido pelo próprio Deus, tirado lá da terra do Egito, com mão forte e poderosa, e Deus os colocou nesta terra, e é esta terra onde eles estavam escravizados, com medo. Também foi constituído rei para que reinasse. Mas nesse dado momento, este povo estava refém dos seus inimigos. Mas uma coisa também que nós entendemos é que, nesse momento onde este povo estava cercado, havia um homem que se chamava Eliseu. Este era um homem de Deus, e o nome Eliseu é o Senhor salva, o Senhor é o nosso auxílio. E este homem de Deus estava também dentro de Samaria. Ele tinha ali uma casa. E este homem de Deus, no capítulo anterior a esse, capítulo número 5, nós vamos perceber que esta guerra já vinha há algum tempo. Só que o exército do rei ali de Samaria, quando o rei inimigo fazia alguma emboscada, Deus revelava ao profeta e ele não passava por aquele lugar, a ponto do rei, do povo assírio, perguntar: será que nós temos algum delator no nosso meio? Será que tem alguém que é do lado deste povo, do qual nós estamos guerreando? Aí um deles disse: olha, não é nada disso não. É que existe um homem de Deus junto do rei. E todas as palavras que
que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu quarto, na hora de dormir, Deus revela a esse homem. Então, nós não conseguimos fazer nenhuma surpresa, porque quando nós vamos, Deus já revelou ao profeta, e Deus já deu a estratégia para que eles não passem por lá. Então, o que nós queremos entender é que havia um homem de Deus no meio da crise. Também é importante nós entendermos, no contexto profético, que este reino era ocupado por um rei, só que a dinastia deste reino começou lá em Saul, que foi o homem segundo o coração do povo e que Deus teve que ungir. Mas aí iniciou-se então a dinastia do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que Deus escolheu e que Deus ungiu. Então este trono estava, no passar do tempo, sofrendo, e sofrendo muito, por conta dos seus reis que, a maioria deles, não procurava fazer a vontade de Deus como Davi fez. Mas, na verdade, eles se preocupavam em se estabelecer como pessoas poderosas e usando até mesmo o povo para se manter no poder. E quando nós lemos a história dos reis, nós vamos perceber coisas horríveis que aconteceram, tudo pela briga de ocupar o poder, de ocupar o trono. Mas uma coisa que nos chama atenção neste contexto é que este homem de Deus estava também sofrendo tudo quanto o povo estava sofrendo. Este homem de Deus estava junto com o povo. E o que é que nós aprendemos disso? A primeira coisa que nós aprendemos é que Deus, Ele está vendo tudo o que nós estamos passando. Tudo o que nós estamos vivendo, Deus está contemplando. E aí nós ficamos também vendo esta briga política, não apenas no contexto do Brasil, pessoas estando de um lado, pessoas estando de outro, e as mensagens que chegam uma após outra, que de repente você não quer nem mais ver as mensagens, porque essas mensagens não trazem nenhuma esperança, muito pelo contrário. E a cada reunião dos ministérios, cada reunião nós nos decepcionamos mais. E aí então as pessoas querem saber de onde foi a origem de tudo isso. Será que esse vírus foi produzido? Será que é realmente? Mas eu não sei o que é. Essa é a grande verdade. Mas eu sei que as pessoas estão com medo. Eu sei que as pessoas estão presas dentro das suas próprias casas. E eu e a Zélia, que somos o grupo de risco, eu tenho brincado, nós nem saímos mesmo, porque parece que quando nós saímos na rua o pessoal tem medo de nós. E aí eu e a Zélia só saímos de máscara, né? Porque aí o pessoal não olha muito, então não tem muito medo, só tem medo da máscara. Mas esse é o nosso contexto. Mas uma coisa que eu queria entender, segundo a palavra de Deus. Tudo o que está acontecendo, Deus
Primeiro, está vendo. Segundo, ele está querendo ver também e sentir o que é que está no nosso coração. E a Bíblia diz que nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. E quando nós olhamos as mensagens, você lê as mensagens e você percebe do que está cheio o coração daquele e daquela que envia a mensagem. Mas uma outra coisa que nós precisamos perceber é que Deus tem um propósito em tudo isto. Ele não quer, na verdade, o caos, ele não quer realmente os problemas. Mas é importante nós entendermos que Deus colocou a igreja dele neste contexto da pandemia, para que ela, igreja de Cristo, esteja com uma palavra diferente das outras palavras, diferente das vozes de muitas águas. Águas estas que querem nos levar para o precipício, que querem colocar coisas em nossa cabeça, que querem atingir a nossa alma, para que a nossa fé vá sucumbir. E, infelizmente, muitas vezes a igreja não se apercebe disso e começa a entrar nestas muitas águas e não percebe que a igreja não pode entrar nestas muitas águas, porque ela conhece a palavra de Deus. Lá no Salmo 46 ele diz que a terra realmente ela é sacudida, os montes são sacudidos, as ondas elas realmente tumultuam, espumejam. Mas a palavra de Deus diz, mas há um rio, que alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será afligida. Eu quero que você pense nisso. Você que está passando por lutas, você que está passando por enfermidade na própria família, você que está agora pensando também em situações financeiras decorrentes de tudo isso, a palavra de Deus diz que há um rio que entra nessa cidade. Há um rio que alegra esta cidade, que alegra o santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Então, quando nós olhamos para esse texto e percebemos toda a situação complicada que ali estava, havia um homem de Deus no meio da cidade, sofrendo com todos que estavam sofrendo. A Bíblia não diz que para ele tinham que comer, com certeza não. Ele também estava com necessidades básicas, com fome. Ele tinha sim, meu amado, eu quero que você entenda isso, ele tinha necessidade daquilo que pudesse entrar no seu estômago. Mas ele não tinha necessidade daquilo que entrava no seu espírito, porque o seu espírito estava afinado com a palavra de Deus. E a história conta que este homem chamado Eliseu foi aquele que, quando Elias foi arrebatado, disse a ele, pede o que você quiser, e ele disse, eu só quero porção dobrada do Espírito que está sobre você.
E Elias disse, dura coisa pediste, mas se você cumprir os requisitos, você vai ter. E ele cumpriu certinho, não vamos entrar agora nisso. E então ele tinha agora 2 vezes mais do poder do Espírito que estava sobre Elias, estava sobre ele. Então eu quero também que você entenda que nesse contexto havia um homem que não via apenas o que ele estava vendo, mas ele via o que Deus estava dizendo. E aí nesse contexto que nós lemos, uma mulher chega e clama ao rei que estava desesperado andando pelo muro. E é importante que o muro não é como nós pensamos hoje, muro de 20 centímetros, não. Mas os muros das cidades fortificadas eram muro onde os carros corriam fazendo a ronda, onde haviam muitos soldados. Então ele estava ali correndo, talvez rodeando aquela cidade, talvez coçando a sua cabeça e dizendo o que é que nós vamos fazer. E ele era responsável por aquele povo. E aí alguém grita e diz, socorre-nos, ó rei. E aquele rei também agora não era a primeira pessoa que gritava por socorro. Gritar por socorro ali era comum. O que não existia naquela cidade era gritar, dizendo que havia uma solução. E hoje, o que nós temos percebido é isso. O pedido de socorro está por todo lado. Mas não vemos um que possa chegar e dizer, olha, nós temos a solução. E aí, quando ele se volta para aquela mulher que estava desesperada, gritando, ela conta aquela tragédia. Que um dia antes ela havia feito um pacto com uma outra mulher, mataram um filho. Cozeram aquele filho, cozinharam aquele filho. Comeram. Pensa bem nisso. O canibalismo. Agora, no desespero, comendo os próprios filhos. E aí ela reclamando, dizendo, olha, rei, o senhor tem que dar ordem aí para que agora a gente possa matar o filho dela que ela escondeu, porque é hora de comer o filho dela. Você já imaginou isso? Agora eu quero que você entenda a atitude do rei. Antes ele disse, de onde eu vou socorrer você? Da eira ou do lagar? O que ele queria dizer? A eira era onde eles malhavam o trigo, limpavam o trigo, então ali poderia ter trigo, mas não tinha. Do lagar era onde se pisava as uvas para se fazer o vinho, mas não havia uvas para serem pisadas. E a pergunta dele continua ecoando de onde? E aí quando ela conta essa história terrível, macabra, aquele rei toma uma atitude e ele faz o seguinte, diz a palavra de Deus que ele rasga as suas vestes de rei. Rasga. Tira estas vestes e se veste de sacos. E começa agora a percorrer aquele muro, não tentando ouvir o povo, mas agora tentando ouvir Deus. E ele está agora lamentando, ele está agora chorando, vendo aquela panela de pressão e não vendo esperança ou solução para tudo aquilo. E aí então ele se lembra de uma coisa. Ele se lembra que ele precisava de alguém para jogar a culpa. E então acende na sua mente a alguém que poderia levar a culpa. E aí então ele diz aos seus oficiais, amanhã eu quero que os deuses me castiguem se eu não tirar a cabeça do profeta Eliseu de cima dos seus ombros.
Essa foi a promessa, esta foi a intriga, este foi o projeto daquele rei. E sabe por quê, meu amado? Eu ouvi uma coisa um outro dia, achei interessante. A pessoa discutindo com outra e ela diz assim, olha, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quero. E na verdade é isso que tem acontecido. Todos nós, todo o governo e também o rei. Ele precisava encontrar alguém para colocar a culpa e nós fazemos isso. E nós fazemos isso. Às vezes, dentro da nossa própria casa, acontece alguma coisa e nós já vamos procurar o culpado. E não percebemos que o maior culpado somos nós mesmos, mas nós precisamos achar alguém para colocar a culpa. E realmente ele foi com o seu plano. E ele foi até a casa do profeta e ali chegando, ele esbraveja com o profeta e diz, o que mais eu posso esperar desse Deus? E é isso que a palavra de Deus diz. Tendo ouvido essa palavra, o rei foi, versículo 30. 31 agora. Disse o rei, assim me faça Deus o que bem lhe aprover, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, ia ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos, e enviou um homem, um mensageiro até lá. E aí eu vou para o versículo de número 33. Falava ele ainda com eles, quando chegou o mensageiro, disse o rei. Ele mandou o mensageiro e já foi atrás. E o mensageiro chegou, e depois ele chegou, e o rei agora é que diz, eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, poderia eu esperar do Senhor? Presta bem atenção nisso. Quem era o culpado? Era o homem de Deus. E quem é que estava em nome do Senhor? Era o homem de Deus. Então o culpado era Deus. O culpado era o Senhor. Talvez você já tenha ouvido isso também. Toda essa pandemia, há pessoas culpando o próprio Senhor. E aí então, quando chega o homem de Deus, ele faz uma pergunta, o que mais esperaria eu do Senhor? E agora quero fazer essa pergunta para você. Nesse momento de pandemia, de más notícias, você, igreja, você, povo de Deus, o que espera do Senhor? Você está entendendo? Infelizmente, o que nós temos percebido é que as pessoas, inclusive das próprias igrejas, elas estão esperando mais dos governantes do que do Senhor. A fala que nós temos tido com as pessoas, temos percebido isso. Você liga para alguém e fala, pastor, mas está difícil. Você liga para outra, pastor, mas está difícil. Pastor, mas está difícil. Mas o Dória, mas é o Bolsonaro, mas... Meu amado, minha amada, que mais eu esperaria do Senhor? Você está entendendo? Nesse contexto, quando ele se dirige a Eliseu, o que ele estava querendo dizer? Olha, eu só posso esperar que venha mais coisa ruim do Senhor. É isso que você está esperando do Senhor, querido. É isso que você está esperando do Senhor, querida. E se for isso, vai vir isso.
Porque você é profeta de Deus. Eu sou profeta de Deus. A igreja de Jesus Cristo, ela é a profeta de Deus para trabalhar o quê? Para trazer a palavra do Senhor, para dizer como Eliseu dizia, e agora nós vamos ver, assim diz o Senhor. Não é dizer assim é o que eu penso, assim é o que eu acho, o que podemos esperar. E aí então eu quero prosseguir e convidar a você para que entenda qual foi a posição deste homem de Deus, Eliseu. Diz a palavra de Deus no versículo 33. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor, Senhor em maiúsculo. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Não sei se você está entendendo isso. Quando aquele rei estava pensando que o mal continuaria e seguiria e a morte prevaleceria, ele desafia o homem de Deus agora e diz: o que é que eu posso esperar do Senhor? Eliseu olha para ele e diz: presta atenção. Assim diz o Senhor. Eliseu não estava falando em conjecturas. Ele não estava falando em possibilidades ou impossibilidades, não. Mas agora ele vem com a palavra do Senhor, não era a palavra dele, mas era a palavra do Senhor, e ele era o profeta do Senhor. E olha o que ele diz. Ele olha para o rei e diz: assim diz o Senhor, amanhã, mais ou menos por essas horas, haverá abundância. Veja aí na tua Bíblia. Diz aí, capítulo de número 7, versículos de número 1, parte B. Diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevadas por um ciclo à porta de Samaria. O que ele estava dizendo? O que ele estava dizendo era: vocês não precisarão comer esterco de pomba. Vocês não vão precisar comer cabeça de jumento. E é importante que você entenda esse comer cabeça de jumento, porque quando o povo saiu do Egito, eles fizeram um voto com Deus de todo o primeiro animal que nascesse do seu rebanho, das suas cabras, das suas ovelhas, eles teriam que dar ao Senhor como oferta. O primeiro. Só que aí Deus fala: mas se você, o seu animal, ele der, e ele um jumento, você não pode dar o jumento. Você vai resgatar este jumento dando um cordeiro. Por quê? Porque para o sacrifício o jumento não servia. Eu quero que você entenda essa revelação. Amados, muitas vezes nós estamos comendo aquilo que nem Deus quer que você coma. E nós estamos nos curvando em comer alimentos que não é de Deus. Então, se não é de Deus, amado, não pode ser bênção na tua vida. Mas agora vem a palavra de Deus. E ele diz: amanhã, mais ou menos esta hora, vai haver abundância de cevada. Vai haver abundância
E você vai poder comprar na porta. Olha que coisa linda. Não era que Deus ia chegar, né, com uma nave espacial e desceria ali no meio alguma coisa boa para eles comerem. Não, ele diz, vai ser na porta. Por quê? Porque na porta era onde se fechavam os grandes negócios. Nas portas da cidade era onde o rei julgava as questões. Na porta da cidade era o lugar de maior acesso, tanto aos que traziam mercadoria, quanto daqueles que tinham na cidade mercadorias para fazerem as trocas e para vender. Então a palavra de Deus que vem pela boca do profeta, ele diz, olha, amanhã as portas serão abertas. Amanhã vocês não vão ficar mais confinados. Amanhã. Mas uma coisa que me chama a atenção também, nesta palavra. Por que será que Deus falou amanhã? Se eles estavam precisando para ontem. E essa também é a nossa inquietação. Porque amanhã sim era para ontem. Mas isso também tem uma explicação, meu amado. Primeira coisa que eu quero que você entenda, que Deus ouviu e deixou o profeta dar uma palavra para o rei, porque ele viu que o rei já tinha se humilhado diante de Deus. O rei havia tirado a sua vestimenta de rei e havia trocado por uma vestimenta de saco. Você se lembra da história de Jonas? Que ele foi caminho de um dia, que seria por 3 dias pregando, e o rei se vestiu de saco e conclamou um jejum. Não apenas ao povo, mas até aos animais. E Deus se compadeceu daquela cidade de tal forma que não as destruiu. O grande problema, amados, é que nós queremos que Deus faça, mas que faça ontem, porque eu não posso esperar amanhã a estas horas. Mas é a hora de Deus, meu amado, para que Ele faça grandes coisas. É a hora que você e eu tiramos a nossa roupa. Tiramos a nossa roupa. E nos humilhamos diante de Deus. Ah, mas pastor, o senhor não está falando sério. Estou sim. Mas o que é que eu vou fazer com as minhas joias? O que é que eu vou fazer com os meus vestidos de festa? Vocês se lembram o que aconteceu com Josué, com Moisés? Nós trabalhamos isso na igreja. Deus chega para Moisés e fala, chama o povo e diga ao povo, tirai os seus atavios. Amados, o povo de Deus está cheio de atavios. O povo de Deus é cheio de querer. Mas Deus está dizendo neste momento, tirai os seus atavios. Tira aquilo que você acha que é importante para você. Se humilha diante de Deus. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte e Ele me exalte. O segredo primeiro é a humilhação. Porque Deus não vai fazer a obra se você não se humilhar. Lembram de Josué? Josué estava para entrar na terra prometida, mas Deus disse a ele, conta para o povo o que é para fazer. E Deus chega diante do povo e diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio
de vós. Amados, eu quero que você entenda aí o que Deus tem falado no meu coração. Deus está nos levantando para aquela mensagem antiga. Do coração aquecido pelo amor de Deus, que santificou. E ali então começou o movimento metodista. Porque Deus levantou o povo metodista para reformar a nação, reformar a igreja e espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Ah, amados, eu tenho percebido que estes tempos agora, de pandemia, é um momento em que Deus está separando o seu povo para a santidade. Amados, não dá mais para brincar de religião. Não dá mais para brincar de Deus. E não dá mais para nos posicionarmos como reis e rainhas. Nós precisamos nos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, pequei contra ti. Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me como um dos teus trabalhadores, como um dos teus jornaleiros. É isso que nós precisamos fazer. E é isso que nós temos conclamado a Igreja Metodista em Itapeva para fazer. Antes dessa pandemia, 15 dias antes, nós conclamamos a igreja: nós vamos entrar em quarentena, nós vamos nos humilhar, nós vamos tirar os nossos atavios, e nós vamos confessar o nosso pecado, e vamos pedir perdão para todos que saíram da igreja, inclusive os pastores que passaram por aqui. Porque Deus não pode fazer a obra dele se no nosso coração ainda houver rancor, amargura e falta de perdão. Não dá. Não dá. Você está entendendo? É por isso que quando o profeta fala ao rei, ele fala: rei, é amanhã. É amanhã. Mais ou menos por estas horas, Deus vai cumprir a sua palavra. Aí diz que o capitão, em que o rei se apoiava no braço dele e estava com ele, olha para Eliseu, o homem de Deus, e diz: ainda que Deus abrisse uma janela nos céus e derramasse sobre esta cidade, isso não aconteceria. Presta bem atenção nisso. Ele não soube nem se expressar, porque ele diz no versículo número 2, parte B: ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém tu não comerás. O que Eliseu queria dizer a ele, eu quero que você entenda isso e marca isso. Se não é na tua Bíblia, nesse caderninho que você está anotando, marca isso. E eu vou dizer bem devagarzinho: a tua incredulidade não anula a palavra e a ação de Deus. Vou repetir. A tua incredulidade não anula e não impede a palavra de Deus.
E às vezes, amados, nós nos preocupamos com aquelas pessoas que nos confrontam. Aquelas pessoas que você fala e ele vem e discorda e sabe. Mas eu quero que você entenda, ame essas pessoas que assim falam. Talvez elas ainda tenham tempo de repensarem. Porque somente o amor de Cristo é que nos constrange. Mas este homem nem soube falar, porque ele falou, olha, ainda que abrisse uma janela nos céus. E eu acredito até que quando ele diz que amanhã, mais ou menos a essas horas, vai haver abundância, vai ter muita coisa barata, e aquilo que custava R$400, ele falou, amanhã vai custar 15 centavos. Está entendendo? É isso que estava dizendo. Era loucura mesmo, era loucura. Mas talvez as pessoas que ouviram estavam projetando e olhando para cima toda hora. Que hora que vai abrir o céu? Agora vão chegar os anjos aqui com cestos enormes e vão derramar sobre nós. E nós vamos comer. E vamos nos fortalecer. Porque nós estamos esperando um milagre de Deus. Amados, eu também espero um milagre de Deus. Mas eu quero que você entenda que o milagre de Deus não vai acontecer se eu não me colocar como milagre de Deus. Meu amado, para mim, o maior milagre de Deus na minha vida foi o dia que Ele me salvou. Pegou aquele resto de gente que não prestava para nada. E falou para mim, não importa o que você é, o que importa é o que eu vou fazer de você. Então, meu amado, eu estou de volta em Itapeba, por quê? Porque eu sou um milagre de Deus. Merecimento, zero. Condições, zero. Mas a graça de Deus agindo nas nossas vidas. E aí eu imagino a expectativa do povo. Quem será que ele vai usar? Será que ele vai usar o homem de Deus? Só pode usar o homem de Deus, porque o homem de Deus está no nosso meio. E talvez até as pessoas em volta da casa do homem de Deus, esperando sair o milagre. Mas, amados, Deus não faz do jeito que nós queremos e Ele não pensa do jeito que nós pensamos, porque Isaías 55 diz que os meus caminhos não são os vossos caminhos e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque quão alto é o céu, assim é o pensamento de Deus e o caminho de Deus. Está entendendo? Meu amado, se você quer um milagre na tua vida, não queira fazer pelos teus caminhos. Não tente fazer pelo seu pensamento. Não tente que você vai fracassar. E quantas vezes já fracassou? E eu quantas vezes já fracassei? Por quê? Porque achava que eu podia dar uma ajudinha para Deus. Como se Deus precisasse de ajuda. Eu quero que você entenda, meu amado, que quando o homem de Deus deu uma palavra, esta palavra, amanhã, mais ou menos a estas horas, começou a correr o tempo de Deus contra as expectativas de todo o povo, inclusive daquele que duvidou da palavra de Deus. Só que a palavra de Deus diz, presta atenção, Ele não usou o homem de Deus para fazer nada. Ele não usou o rei para fazer nada. Ele não usou os sacerdotes. Ele não usou os levitas. Não, não e não. Por quê? E aí nós precisamos entender isso.
Quando o pastor pensa que ele vai fazer alguma coisa, coitado do pastor. Quando o sacerdote pensa que pode fazer alguma coisa, coitado do sacerdote. Quando os levitas, sabe o que eu estou falando? Que fazem aqueles concertos maravilhosos, concerto com C, não com S. Acho que eles vão fazer alguma coisa. Não, porque quando eu estou lá no altar, as pessoas se arrepiam. Cuidado, meu amado, com o negócio de arrepiar. O que arrepia é a carne. Deus não fez com ninguém. Você sabe com quem ele fez? Continua lendo a tua Bíblia. 7:3 em diante diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram um ao outro: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entraremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, demos conosco ao arraial dos Círios, e se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios e, tendo chegado à entrada do arraial dos Círios, eis que ninguém havia lá. Está entendendo? Nós estamos em um tempo profético. Nós estamos em um tempo profético. Toma nota disso. Deus já cansou dos especialistas. Deus já cansou das grandes igrejas. Deus já se cansou. Sabe por quê? Porque tem conseguido reunir muita gente vazias. Não são todos vazios, não. Há muita gente boa. Mas você sabe o que eu estou dizendo. Há muito crente aí com medo de morrer. Você está entendendo? Com medo de morrer. Ah, meu amado, como seria glorioso se agora despencasse aqui e caísse morto. Para mim seria glorioso. Sabe por quê? Porque eu não tenho medo de morrer, não. A minha vida não é minha. A minha vida está escondida em Cristo. Não é difícil você ver hoje crentes com medo de morrer. Sabe por quê? Porque ainda não tiveram o testemunho do Espírito que o Wesley sempre falou. John Wesley. Mas o que eu acho tremendo é que Deus olha lá e diz: quem eu posso usar? Quem eu posso usar? As pessoas de dentro estavam confinadas. Aí Deus olha e fala assim: espera lá, mas tem 4 homens rejeitados. Existem 4 leprosos. E eu vou usar esses 4 leprosos. Talvez você aqui em Itapeva não conhece leprosos, mas se você for para Sorocaba, Itu, você vai ver muitos. Porque ali existe o Pirapitingui, é um hospital que trabalha com leprosos. E nós fomos várias vezes, eu, a Zélia, com o coral, nós estivemos cantando lá, louvando a Deus, não uma nem duas, mas muitas vezes nós fomos lá
E eles estavam ali na capela louvando, faltando dedo, faltando nariz, faltando orelha. Eram pessoas assim. Sanatório Pirapitingui, entre Itu e entre Sorocaba. Hoje eles têm até um lugar para eles ficarem. E muitos curados saem de lá e vão viver no convívio com as famílias. Em frente da minha casa, nós tínhamos um casal, muito amigos nossos, que eles tinham essa enfermidade. Mas naquele tempo não. Quando uma pessoa era leprosa e era constatado isso, primeiro, ele era colocado sobre um animal, com tudo que ele pudesse carregar. E ele era solto com o animal para viver longe do convívio da cidade e longe do convívio do povo. Eles não podiam entrar na cidade, eles ficavam fora da cidade, não apenas isso. Se alguém encontrasse com um leproso, ele tinha que colocar a mão na boca, não era máscara, que não tinha máscara naquele tempo. Ele colocava a mão na boca, levantava a mão e dizia: não se aproxime, não se aproxime, eu sou leproso. Você já imaginou o que passava no coração deles? Pensa. A família tinha expulsado, por quê? Porque eles eram leprosos. A cidade não os recebia, eles não podiam entrar a porta dentro, porque eles eram leprosos. E tanto é que quando eles fizeram a reunião dos 4, eles puderam fazer. Eles não precisavam fazer culto online, viu, gente? Eles podiam, sabe por quê? Porque o mal deles era o mesmo. Os 4 eram leprosos. E eu não tinha medo de passar a lepra para o outro, não. Porque eles conviviam com a dura realidade da lepra. Mas Deus, quando vê esses leprosos, Ele diz: achei a solução para o milagre. Eu vou usar os leprosos. Está entendendo, meu amado? E aí eles fizeram uma reunião, os 4. E conversando entre eles, disseram: bom, se nós ficarmos aqui onde nós estamos, nós vamos morrer. Concorda? Todos disseram: se ficarmos aqui, vamos morrer. Aí o outro falou: bom, o que nós vamos fazer? Vamos entrar na cidade? De repente, até a gente possa entrar na cidade. Eu sei que o pessoal vai tocar a gente de lá, mas a gente vai lá na cidade. Mas na cidade não tem que comer, tu vai morrer lá também de fome. Aí alguém falou assim, um deles falou: espera lá, mas onde é que tem comida? No Arraial dos Círios. Então vamos fazer uma coisa, nós vamos entrar no Arraial dos Círios. Lá tem muita comida. Tem muita coisa lá. Aí o outro falou: mas se nós morrermos lá? Eles disseram: tanto faz morrer aqui, morrer dentro da cidade, ou morrer lá no Arraial dos Círios. E agora eu quero que você entenda uma coisa. Meu amado, não fuja da morte. Sim, vamos tomar todas as precauções. Eu só não estou com a minha máscara aqui porque eu estou falando com vocês, mas cheguei de máscara e vou sair de máscara. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Não tente fugir da morte. Porque morrer, a primeira morte, todos nós vamos morrer. Assim como Jesus, ele se negou a si mesmo e ele foi até a morte, a Bíblia diz isso, ele não usou com usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo, e como servo, ele foi até a morte, e a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e o colocou acima
Entendeu? E colocou tudo debaixo dos seus pés. Sabe por quê? Porque ele se humilhou e tomou a forma de servo. Amado, Jesus tomou a lepra daqueles leprosos. E as pessoas expulsavam porque a lepra era sinônimo de pecado. E imagina, nós temos pecadores junto de nós. Está entendendo? Nós precisamos entender, amados, que as coisas desprezíveis deste mundo são aquelas que Deus escolheu. Eu tenho falado, não apenas aqui na igreja, mas também na igreja de onde eu vim, lá em Itapetininga, Tatuí. Meu amado, o pecado não é problema. Não. Porque estava Jesus no meio de dois pecadores, bandidos, mas um creu. E Jesus cochichou com ele e disse: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Sabe por quê? O pecado que ele tinha foi a razão de ele ir no paraíso, porque ele confessou a Jesus que ele era o seu rei, que era o seu Deus. E a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Talvez você, ouvindo esta mensagem, você esteja dizendo: pastor, eu até que queria ir para a igreja, mas eu não posso ir porque eu sou viciado. Ah, pastor, eu faço uso de tanta coisa ruim. Olha, até pedra eu estou agora usando. Ou talvez uma outra pessoa dizendo: pastor, não sabe que pecado que eu tenho cometido. Meu amado, eu quero que você entenda que pecado não é problema para Deus. O problema é se dissermos que não temos pecado algum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. Você está entendendo? É por isso que a Bíblia diz que ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E ele confundiu aquelas que não são para confundir aquelas que são. E nesse momento profético que a igreja está vivendo, é hora que Deus vai confundir aqueles que acham que são. Com certeza, meu amado. E se você acha que você é você que vai ser confundido. Foi o que Deus fez. Todo mundo olhando para o céu. Todo mundo rodeando a casa de Eliseu. Mas Deus se aprove de quatro leprosos que não deram mais valor para a vida. Tanto faz morrer aqui, quanto morrer lá. Eu sei que um dia eu vou morrer. Mas se é para morrer, eu vou morrer onde tem esperança. Está entendendo, meu amado? Você também tem uma proposta de Deus para você. Você quer morrer como? Como que Jesus morreu? Não mataram Jesus. Porque era comum que os ladrões que morriam na cruz, eles eram quebrados. Quebrava-se as pernas, quebravam os braços, até que ele morresse de dor. Só que não precisou ninguém matar Jesus. Porque em dado momento, quando se cumpriu o projeto de Deus, nós falamos isso na sexta-feira Santa. Ele deu um brado e disse: Pai,
em tuas mãos entrego o meu espírito. Amado, ele entregou nas mãos de Deus. E expirou. E ao terceiro dia ressuscitou. Se você entrega verdadeiramente nas mãos de Deus, entenda isso. Ele disse, está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele descansou nos braços do Pai. E o Pai o ressuscitou no terceiro dia. Também vai acontecer com você, meu amado. Também vai acontecer com você, amada. E eles definiram, eu vou para onde me dá esperança. Eles sabiam que eles haviam de serem protagonista do milagre de Deus. E diz que eles foram, e quando eles entraram, e chegaram, e entraram no arraial dos Círios, tinha ninguém. E aí eles entraram nas cabanas, né? E começaram a comer de tudo. Imagina. Tanto tempo sem comer, entrando naquele lugar que só tinha coisa gostosa, só tinha coisa boa. Gente, os três comeram, mais comeram, mais comeram. E pegaram também coisas grandes, pegaram pedras, pegaram joias, e foram e esconderam lá, em algum lugar lá no mato, e voltaram de novo. Aí um falou para o outro, espera, nós estamos com a barriga cheia, mas o povo está morrendo de fome na cidade, o que é que nós vamos fazer? Eles definiram, nós vamos avisar o povo que está morrendo de fome. Mas eu quero que ainda você entenda mais uma coisa sobre os leprosos. O que é, olha bem, que todo o exército sírio deixou tudo para trás. Acompanha na tua Bíblia. Diz aí, versículo número 6, 5 e 6 em diante. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Sírios, e, tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém, porque o Senhor fizera, olha o que Deus fez, ouvir no arraial dos Sírios ruído de carros e de cavalos e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel, aí ó, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, que vieram contra nós, pelo que levantando-se fugiram ao anoitecer e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. E chegando aqueles leprosos, entraram no arraial, entraram numa tenda, entraram na outra, comeram, beberam. Então disseram, no versículo 9, uns aos outros, não faremos bem este dia, é dia de boas novas. E se nós nos calarmos, e se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Amados, por isso que o título desta mensagem é Profética, que Deus traz o socorro do lugar improvável. Do lugar improvável. Todo mundo olhando para o céu. Todo mundo olhando para Eliseu. Cada um se achando. E Deus vai e fala, não, não é daí que sai o socorro. Sabe por quê, meu amado? O salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro.
Não, dos montes não vem o socorro. Mas ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Meu amado, o teu socorro vem do Senhor. E quando você entende isto, presta atenção, 4 leprosos caindo aos pedaços, quando eles começaram a caminhar rumo ao lugar onde o exército assírio estava, cada passo que eles davam, Deus colocava um ruído enorme. Cada passo que eles davam estremecia lá o campo dos assírios. Eles pensaram que eram os reis que se uniram para vir sobre eles e eles fugiram. Sabe por quê, meu amado? Porque quando você, ainda que leproso, ainda que pecador, ainda que sem força, você se coloca no projeto de Deus. Deus te usa. Deus te usa. Porque a Bíblia diz que do Senhor é a guerra. A batalha pertence ao Senhor. Lembra-se de Davi, o gigante Golias desafiou. E ele olha para o gigante Golias e diz, você vem a mim com espada, você vem comigo com lanças, você vem comigo com tudo isso, mas eu vou a ti em o nome do Senhor dos exércitos, a quem você tem desafiado, a quem você tem afrontado. Meu amado, ainda que pequenos, ainda que sem condições, ainda que pecadores, o Senhor quer te usar no exército do Deus vivo. Você está entendendo? Meu amado, eu creio. E nós estamos nos preparando para isso. E é profético, porque nós, desde que nós assumimos a igreja aqui, nós falamos isso, eu não estou inventando agora não, a igreja sabe. Nós estamos nos preparando para uma grande colheita. A igreja metodista vai estar cheia de pecadores e pecadoras. A igreja metodista vai estar cheio de pessoas que estão nas drogas. Pessoas que estão falidas financeiramente. Porque Deus, Ele quer usar essas pessoas. E aí então eles conseguiram bastante para eles, mas aí os 3 falam, espera lá. Se nós não formos avisar o povo que está passando fome e ajudá-los a sair da fome, nós vamos estar pecando. Está entendendo? Meu amado, a igreja hoje, ela tem uma função também. É de ajudar as pessoas que estão sofrendo. Fico feliz, porque nesta semana nós desafiamos a igreja metodista para nós irmos doar sangue. E eu fui. Falei, eu vou e eu quero ver quem vai comigo. E nós fomos lá. As enfermeiras tiraram foto e falaram, olha, nós vamos tirar a foto de vocês, porque nós estamos fazendo isso, porque hoje só quem está vindo doar sangue são as pessoas da igreja. E estavam lá a igreja presbiteriana, a igreja adventista e a igreja metodista. Sabe por quê, meu amado? Porque se você não fizer alguma coisa, é pecado. É pecado você ter o seu sangue se você pode doá-lo. Mas também a igreja está fazendo uma campanha
de alimentos para assistir as famílias que estão neste momento crítico passando por necessidade. E eu faço um apelo para você, que é da igreja ou que não é da igreja. Entenda que se nós não fizermos isso, é pecado. É o que ele diz aqui. Os leprosos falaram isso, entenda isso. Se nós não formos lá falar que há fartura, nós estamos pecando. Eles foram lá e avisaram. E aí aquele comandante que o rei se apoiava e que disse que ainda que abrisse os céus, não haveria o milagre. Quando eles disseram e o povo saiu para buscar alimento, eu quero que você entenda que este no qual o rei se apoiava, cujo braço o rei apoiava, era aquele incumbido de distribuir os alimentos lá. Só que aí o povo saiu correndo, ele estava à porta e ele foi pisoteado e morreu pisoteado. Sabe por quê? Porque ele só viu, ouviu, mas não participou. Mas você não é desses. Você é daqueles que está ouvindo e está se colocando diante de Deus e dizendo: Senhor, eu quero ser assim como este leproso. Eu quero ser segundo estes pecadores. Porque a tua palavra diz que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Entenda isso. E agora eu quero terminar. Quando Jesus ressuscitou, lá em Marcos, capítulo de número 16. Marcos, capítulo de número 16. Ele chega aos discípulos, estavam comendo à mesa. Jesus entra ali e dá um esculacho neles. Jesus joga no rosto deles a incredulidade e dureza de coração em crerem que Jesus ressuscitou. É isso que Jesus Cristo fez, é isso que está escrito lá, leia lá. Aí você fala: nossa, Jesus Cristo fez tudo isso para eles. Eu digo para você: fez porque está escrito. E sabe o que Jesus Cristo fez logo a seguir? Depois que ele falou isso para eles, lançou em rosto a incredulidade e dureza de coração por não crerem em Cristo ressuscitado, mas ele disse àqueles mesmos: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E esses sinais acompanharão os que creem em meu nome. Em meu nome. Falarão novas línguas. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em meu nome expelirão demônios. E continua o texto dizendo: ora, saindo eles, pregaram a palavra. E o Senhor cooperava com eles, com sinais e maravilhas que os seguiam. Ah, amados, quando Jesus vem e joga e fala com eles a incredulidade, e quando manda que eles saiam, eles aceitaram sim a incredulidade, mas a partir da palavra de Jesus, que os desafiaram a saírem pregando a palavra, os sinais e as maravilhas os acompanhavam. O Senhor está te convidando nesta noite para isso. O Senhor está te dando uma palavra nesta noite, meu amado. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Nós vamos cantar um hino agora. O hino de número 362. Este hino diz: ainda que indigno, ó leprosos, fosse escolhido. Jamais vaciles, porque
Diz Jesus, eu te amei. Você está entendendo? E ele diz, ó, não temas. Ó, não temas. Porque comigo sempre estarei. Hino de número 362. Entenda, Deus, nestes tempos, nesses últimos tempos, está levantando leprosos, está levantando pessoas de onde você nem imagina. E há muita gente que fala, quando eu for lá no céu, eu quero ver o meu pai e a minha mãe. Eu quero ver meu pai e minha mãe. Mas eu quero que você entenda que quando entrar no céu, junto de Jesus, quem vai estar primeiro junto com Jesus, não é meu pai nem minha mãe. Sabe quem vai estar do lado de Jesus? Aquele ladrão da cruz. Porque ele foi o primeiro. E sabe quem vai estar do lado do ladrão na cruz? Este pecador. Vai estar também, e assim eu creio. Porque o pecado nos leva a Jesus e a graça dele nos salva. Hino de número 362. Quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz ele nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remir-te, dei o meu sangue, fez sem demora, pois te chamei, meu para sempre, tu és agora, nunca se nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Ainda que indigno foste escolhido, jamais vaciles, porque eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te, seguro sempre te libertarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Amém. Amados, ainda, eu quero que você medite na última estrofe deste hino. Vê se você se enquadra. Eu me enquadro. Ainda que indigno foste escolhido e escolhida, jamais vaciles, porque eu te amei. Quem
dos meus braços pode arrancar-te? Seguro, sempre te guardarei. Feche os teus olhos agora e se acolha nos braços do Pai. Assim como Jesus Cristo disse: Pai, em minhas mãos entrego o meu espírito. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Amados e amadas, não vai ser nenhuma pandemia que vai tirar você dos braços do Pai. Não. Muito pelo contrário. O Senhor está te separando, te reservando para este novo momento profético de avivamento. Escreva. Escreva. Neste ano, ainda neste ano, vai haver um grande avivamento no Brasil. Vai mesmo. Porque é o momento das coisas pequenas. Não menosprezeis as coisas pequenas. Jesus disse: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E antes disso ele diz: Pai, obrigado, porque o Senhor ocultou estas coisas dos sábios, dos entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Oh, glórias! Glória, Senhor! Glória, Senhor Deus, porque o Senhor está revelando aos pequeninos. Oh, Pai! Que sejamos mais pequeninos ainda, convém que o Senhor cresça e que nós estejamos diminuindo. Oh, Deus, não permita ofuscarmos o teu brilho, ó Pai. Não. Mas que o teu brilho seja perene e soberano. E que vai à nossa frente. Carrega-nos, Senhor, nos teus braços. E agora dá-nos a tua bênção. A graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, a unção e a alegria do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, sobre a tua saúde, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre a igreja de Jesus Cristo, e conosco permaneça hoje e para todo sempre. Aleluia, aleluia, amém, amém e amém. Temos um aviso, e o aviso é que a terceira região, ela está convocando para terça-feira, estamos em jejum e oração. O jejum começa segunda-feira, às 20 horas. E a entrega do jejum é às 15 horas da tarde. Então, a Igreja Metodista, não só aqui em Itapeva, mas a Igreja Metodista na terceira região está sendo convocada. Que Deus abençoe a todos e obrigado pela atenção e pelo grupo que nos acolheu aqui.